Como alcançar uma supermemória? Preâmbulo. Olá, meu nome é Caleb Ferreira da Silva, e este livro foi criado com o objetivo de fornecer informações valiosas sobre como manter a memória saudável ao longo da vida. Ele inclui fatos científicos e estatísticas, bem como técnicas comprovadas e dicas práticas para melhorar a memória. Este livro foi escrito para pessoas de todas as idades que desejam manter a saúde do cérebro e a memória afiada, e para aqueles que estão preocupados com o declínio cognitivo relacionado à idade. Nós apresentamos técnicas de memorização de curto prazo, como a técnica de repetição espaçada, e técnicas de memorização de longo prazo, como a técnica de associação de imagens. Além disso, discutimos como distúrbios mentais e condições médicas podem interferir na memória, bem como a idade, o estresse e a falta de sono podem afetar a memória. E também como distrações digitais e excesso de informação afetam a memória. Este livro também inclui histórias inspiradoras de pessoas que superaram a dificuldade de memorizar e se tornaram excepcionais na memória. Eu espero que essas histórias possam inspirar e motivar os leitores a trabalharem suas próprias habilidades de memória. Eu espero que este livro possa ser um recurso valioso para aqueles que desejam melhorar sua memória e manter sua saúde cognitiva. Eu ficaria muito feliz em receber feedback e testemunhos de pessoas que aplicaram as informações e técnicas contidas neste livro e experimentaram melhorias significativas na sua memória. Este livro também inclui informações sobre como combinar técnicas de memorização para melhorar o aprendizado, e como lidar com as interferências para melhorar a memória. Além disso, discutimos como manter a saúde do cérebro e a memória ao longo da vida, incluindo dicas sobre como reduzir o estresse, obter sono adequado, manter uma dieta saudável e se envolver em atividades mentais desafiadoras. Este livro também inclui informações sobre segredos dos monges, que são técnicas comprovadas para melhorar a memória e manter a saúde do cérebro. Eu acredito que estas técnicas podem ser úteis para todos, independentemente da idade ou da condição cognitiva atual. Eu espero que este livro possa ser um recurso valioso para aqueles que desejam melhorar sua memória e manter sua saúde cognitiva. Eu estou ansioso para ouvir as histórias de sucesso dos leitores e como este livro os ajudou a alcançar suas metas de saúde cognitiva. Capítulo 1 – Introdução. Introdução à importância da memória e seus benefícios. A memória é um aspecto crucial da nossa vida diária, e é responsável por armazenar e recuperar informações. A boa memória é importante para muitas tarefas, como estudar para exames, lembrar de compromissos e nomes de pessoas, e realizar tarefas cotidianas. Além disso, a boa memória pode ser benéfica para a nossa saúde mental e emocional, pois nos permite recordar experiências positivas e aprender com experiências negativas. A boa memória também pode ser benéfica para a nossa carreira e relacionamentos, pois nos permite manter informações importantes e ter boas conversas. A boa memória também pode contribuir para o nosso bem-estar geral, pois nos permite realizar tarefas com mais eficiência e menos erros. Além disso, a boa memória pode nos ajudar a manter a independência à medida que envelhecemos, pois nos permite lembrar de informações importantes, como horários de medicamentos e instruções médicas. No entanto, é importante lembrar que a memória é um músculo, e precisa ser trabalhada e exercitada para melhorar. Embora algumas pessoas possam ter uma memória naturalmente boa, todos podemos aprender técnicas e estratégias para melhorar a nossa memória. Este livro é destinado a ajudá-lo a alcançar uma supermemória, fornecendo informações sobre como a memória funciona, fatores que afetam a memória, histórias inspiradoras, técnicas de memorização eficazes, e como lidar com interferências no aprendizado, e dicas para manter a memória saudável ao longo da vida. Como a memória funciona no cérebro. A memória é um processo complexo que envolve várias áreas do cérebro. Quando uma informação é apresentada, ela é processada pelo sistema sensorial e então é armazenada temporariamente na memória de curto prazo. Se a informação é considerada importante ou relevante, ela é transferida para a memória de longo prazo, onde pode ser armazenada por períodos mais longos de tempo. Existem três tipos principais de memória: a memória sensorial, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória sensorial armazena informações por um curto período de tempo, geralmente alguns segundos, e é processada pelas áreas sensoriais do cérebro. A memória de curto prazo, também conhecida como memória de trabalho, permite que as informações sejam mantidas por um curto período de tempo, geralmente alguns minutos, e é processada pela área do córtex cerebral. A memória de longo prazo é a forma como armazenamos informações por períodos mais longos de tempo, e é processada por diferentes áreas do cérebro, incluindo o hipotálamo e o córtex cerebral. Além disso, a memória também é dividida em diferentes categorias,
como a memória declarativa, que é a capacidade de lembrar fatos e informações, e a memória não declarativa, que é a capacidade de realizar tarefas automáticas, como andar de bicicleta ou digitar em um teclado. É importante notar que a memória não é um processo estático, mas sim dinâmico, e as informações podem ser reorganizadas, reestruturadas e até mesmo esquecidas ao longo do tempo. Mitos comuns sobre a memória e como eles afetam o aprendizado. Existem muitos mitos comuns sobre a memória e o aprendizado que podem afetar nossa compreensão e abordagem para melhorar nossas habilidades de memória. Alguns desses mitos incluem: primeira mentira é dizer que a memória diminui com a idade. A verdade é que, embora a capacidade de armazenar novas informações possa diminuir com a idade, existem muitas estratégias e técnicas que podem ser usadas para manter a memória saudável e forte. Segunda mentira é dizer que a memória é uma capacidade fixa. A verdade é que a memória é um músculo e precisa ser trabalhada e exercitada para melhorar. As pessoas podem aprender técnicas e estratégias para melhorar a sua memória. Terceira mentira é dizer que você tem que ser bom em matemática para ser bom em memória. Sendo que na verdade a memória é uma habilidade independente e não tem nenhuma relação direta com habilidades matemáticas. Quarta mentira é dizer que a memória é somente sobre recordar informações. Na verdade, a memória é também sobre como processar e aplicar informações, não somente sobre recordar informações. Quinta mentira é dizer que estudar por longos períodos de tempo é a melhor maneira de aprender. E na verdade, estudar por períodos curtos e frequentes, combinado com técnicas de memorização eficazes, pode ser mais eficaz do que estudar por longos períodos de tempo. É importante estar ciente desses mitos e não deixá-los afetar nossa abordagem para melhorar nossas habilidades de memória e aprendizado. Capítulo 2 – Em fatores que afetam a memória. Estilo de vida e hábitos que interferem na memória. Existem vários estilos de vida e hábitos que podem afetar a memória e a capacidade de aprender. Alguns desses fatores incluem: dieta. Em uma dieta saudável rica em frutas, vegetais e gorduras saudáveis pode ajudar a manter a memória saudável e prevenir doenças relacionadas à memória, como o mal de Alzheimer. Exercício. O exercício regular pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea e o fluxo de oxigênio para o cérebro, o que pode melhorar a memória e o aprendizado. Sono. Em uma boa qualidade e duração do sono é importante para a memória, pois é durante o sono que o cérebro processa e armazena informações. Estresse. O estresse crônico pode afetar negativamente a memória e o aprendizado. É importante encontrar maneiras eficazes de gerenciar o estresse para manter a memória saudável. Consumo de álcool e tabaco. O consumo excessivo de álcool e tabaco pode danificar as células cerebrais e afetar negativamente a memória. Estímulos mentais. Continuar a aprender coisas novas e desafiar o cérebro com atividades mentais, como jogos de quebra-cabeças e leitura, pode ajudar a manter a memória saudável. Distúrbios mentais e condições médicas que interferem na memória. Existem vários distúrbios mentais e condições médicas que podem afetar a memória. Alguns exemplos incluem: demência. Em uma condição neurodegenerativa que afeta a memória, a capacidade de pensar e a capacidade de realizar tarefas cotidianas. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência. Traumatismo craniano. Lesões cerebrais causadas por acidentes ou violência podem afetar a memória. Esquizofrenia. Em uma condição mental grave que pode afetar a capacidade de processar informações e afetar a memória. Depressão. A depressão grave pode afetar a concentração e a capacidade de se lembrar de coisas. Transtorno de estresse pós-traumático. Até pessoas que sofreram um evento traumático, como um acidente ou violência, podem ter problemas de memória relacionados ao evento. Epilepsia. A condição pode causar crises que afetam a memória. Esses são apenas alguns exemplos. Existem outras condições médicas e mentais que podem afetar a memória. Como a idade interfere na memória. Com o avançar da idade, algumas alterações na memória são comuns. Algumas das maneiras como a idade pode afetar a memória incluem: declínio na capacidade de aprender coisas novas. Com a idade, pode ser mais difícil adquirir novos conhecimentos e habilidades. Demora na recuperação de informações. Pode levar mais tempo para se lembrar de algo que já foi aprendido antes. Problemas de memória de curto prazo. Pode ser mais difícil se lembrar de informações recentes, como nomes ou telefones. Menor flexibilidade cognitiva. Pode ser mais difícil se adaptar a situações novas ou mudanças. No entanto, é importante lembrar que esses são apenas alguns dos efeitos da idade na memória, e que a maioria das pessoas com mais idade mantém uma boa capacidade de memória.
A perda de memória também pode ser um sintoma de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, e não é necessariamente um efeito normal do envelhecimento. Por isso, é sempre importante consultar um médico se você tiver preocupações com a sua memória, independentemente da sua idade. Além disso, existem coisas que as pessoas podem fazer para ajudar a manter uma boa memória, como manter uma dieta saudável, fazer exercícios regularmente, manter uma boa saúde mental e social, e continuar a aprender e desafiar o cérebro. Capítulo 3 – Histórias inspiradoras. Histórias de pessoas que superaram a dificuldade de memorizar e se tornaram excepcionais na memória. Existem muitas histórias inspiradoras de pessoas que superaram a dificuldade de memorizar e se tornaram excepcionais na memória. Alguns exemplos incluem Nelson Delis, um campeão de memória americano e autor de livros. Ele foi diagnosticado com o mal de Alzheimer na família e, em seguida, decidiu se dedicar a melhorar a sua memória e ajudar a conscientizar sobre a doença. Ele usa técnicas de memorização avançadas para decorar números aleatórios, cartões e poemas inteiros. Kim Peck foi um americano que era conhecido como homem-biblioteca devido à sua capacidade de ler e memorizar informações rapidamente. Ele nasceu com uma condição rara chamada Síndrome de FG, que afetou seu cérebro e permitiu que ele tivesse uma memória fotográfica. Joshua Foer é um jornalista americano que escreveu um livro sobre como ele se tornou um campeão de memória usando técnicas de memorização. Ele usou essas técnicas para se tornar o campeão americano de memória em um ano. Andy Bell é um professor de memória inglês, conhecido por sua capacidade de memorizar coisas como jogos inteiros de cartas e números aleatórios em curtos períodos de tempo. Ele usa técnicas de memorização avançadas para ajudar as pessoas a melhorar a sua memória. Uma história emocionante é a de Jill Price, também conhecida como a mulher com a memória perfeita. Jill sempre teve dificuldades para se lembrar de coisas simples, como aniversários e compromissos, mas ela se dava conta de que havia algo diferente quando ela começou a se lembrar de eventos que aconteceram anos atrás com detalhes incríveis. Ela foi diagnosticada com um transtorno raro chamado Síndrome da Memória Autobiográfica, que permite que ela se lembre de eventos passados como se eles tivessem acontecido ontem. Ela começou a usar sua habilidade para ajudar a investigar crimes e resolver questões legais. Ela também ajudou a pesquisadores a entender mais sobre como a memória funciona e como as pessoas podem usar técnicas de gatilhos mentais para melhorar sua memória. Jill também usa sua memória para ajudar a preservar a história. Ela se lembra de eventos históricos como se tivessem acontecido ontem, e ela usa isso para ensinar as pessoas sobre o passado. Ela também usa sua memória para se conectar com as pessoas, lembrando detalhes específicos sobre as pessoas que ela conheceu e compartilhando histórias e momentos engraçados com eles. Jill é uma prova viva de como a memória pode ser usada de maneiras incríveis e como as pessoas podem superar as dificuldades com a memória e usar suas habilidades para fazer a diferença no mundo. Ela usa gatilhos mentais, como associação de imagens, para ajudar a preservar suas memórias e compartilha essas técnicas com outras pessoas, ajudando-as a melhorar sua memória também. Essas são apenas algumas histórias inspiradoras de pessoas que superaram dificuldades com a memória e se tornaram excepcionais nessa área. Com a prática e os métodos adequados, as pessoas podem melhorar significativamente sua memória. Como essas pessoas alcançaram seus sucessos e as técnicas que usaram? As pessoas que alcançam sucessos na memória geralmente usam uma combinação de técnicas de memorização avançadas e muita prática. Algumas das técnicas mais comuns usadas incluem técnicas de associação, em elas envolvem associar informações novas a algo que já se sabe, como criar uma imagem mental ou uma história para ajudar a lembrar de algo. Técnicas de localização, em elas envolvem associar informações a lugares específicos, como imaginar uma informação em uma sala específica ou em um lugar específico em um quarto. Técnicas de repetição, essa técnica envolve repetir informações várias vezes para fixá-las na memória. Técnicas de visualização, elas envolvem criar uma imagem mental para ajudar a lembrar de algo. Técnicas de mnemônicas, elas usam palavras-chave, acrônimos ou outras técnicas para ajudar a lembrar de informações específicas. Além disso, essas pessoas também geralmente dedicam muito tempo e esforço para praticar e desenvolver suas habilidades de memória. Isso inclui participar de competições de memória, estudar técnicas de memorização e praticando regularmente para aprimorar suas habilidades. Elas também geralmente estudam sobre o cérebro e como a memória funciona para entender melhor como podem aprimorar suas habilidades. Capítulo 4 – Em técnicas de memorização. Técnicas de memorização de curto prazo, como a técnica de repetição espaçada.
A técnica de repetição espaçada é uma técnica comumente usada para melhorar a memória de curto prazo. Ela se baseia na ideia de que, ao espalhar a repetição de uma informação ao longo do tempo, a informação é mais facilmente fixada na memória de curto prazo. A técnica funciona da seguinte maneira. Comece estudando a informação desejada por alguns minutos. Depois de alguns minutos, pare de estudar e faça outra atividade. Volte a estudar a informação depois de alguns minutos, e continue fazendo isso, aumentando gradualmente o intervalo de tempo entre cada sessão de estudo. Repita esse processo várias vezes ao longo do dia ou da semana, até que você consiga se lembrar da informação sem precisar estudá-la. Essa técnica se baseia no princípio da curva de esquecimento, que sugere que se você revisa as informações logo após aprendê-las, você vai esquecer mais rapidamente, mas se você esperar um tempo e fizer revisões frequentes, você vai se lembrar da informação por mais tempo. Além disso, essa técnica é uma boa opção para quem tem dificuldade em se concentrar e se manter motivado a estudar por longos períodos de tempo. Técnicas de memorização de longo prazo, como a técnica de associação de imagens. A técnica de associação de imagens é uma técnica comumente usada para melhorar a memória de longo prazo. Ela se baseia na ideia de que as imagens são mais fáceis de serem lembradas do que as palavras, então, ao associar uma imagem a uma informação, é mais fácil de se lembrar da informação. A técnica funciona da seguinte maneira. Comece pensando em uma imagem que represente a informação que você deseja memorizar. Por exemplo, se você quer memorizar a palavra árvore, imagine uma imagem de uma árvore grande e verde. Crie uma história ou cena envolvendo a imagem que você criou e a informação que você deseja memorizar. Por exemplo, imagine que você está caminhando por uma floresta e se depara com uma árvore gigante e verde. Repita essa história ou cena várias vezes, visualizando-a com detalhes. Faça revisões regulares da informação, visualizando a cena ou história e se concentrando na imagem associada. Essa técnica se baseia no princípio da associação, que diz que é mais fácil se lembrar de algo quando ele está associado a algo já conhecido ou familiar, como uma imagem. Além disso, essa técnica é uma boa opção para quem tem dificuldade em se lembrar de informações abstratas, pois ajuda a associar essas informações a algo concreto e fácil de visualizar. Como combinar técnicas de memorização para melhorar o aprendizado? Combinar várias técnicas de memorização pode ser uma ótima maneira de melhorar o aprendizado. Algumas maneiras de combinar técnicas incluem: usar técnicas de associação de imagens para fixar informações abstratas na memória, e depois usar técnicas de repetição espaçada para reforçar essas informações. Usar técnicas de mnemônicas para ajudar a memorizar informações específicas, como números ou listas, e depois usar técnicas de associação de imagens para fixar essas informações na memória de longo prazo. Usar técnicas de localização para associar informações a lugares específicos, e depois usar técnicas de visualização para fixar essas informações na memória de longo prazo. Usar técnicas de associação de imagens, técnicas de localização e técnicas de visualização juntas para fixar informações na memória de longo prazo. Usar técnicas de repetição espaçada para fixar informações na memória de curto prazo, e depois usar técnicas de associação de imagens e técnicas de visualização para fixar essas informações na memória de longo prazo. É importante experimentar com diferentes combinações de técnicas e encontrar aquelas que funcionam melhor para você. Além disso, é importante lembrar que a prática regular é fundamental para o sucesso na memorização, então é importante dedicar tempo e esforço para praticar essas técnicas. É também importante levar em consideração o tipo de informação que você deseja memorizar. Algumas técnicas são melhores para memorizar números, outras para palavras, outras para textos longos. Finalmente, é importante sempre manter um diário de estudos para registrar as técnicas que você usou, o que funcionou e o que não funcionou, e fazer ajustes conforme necessário. Dessa forma você vai estar sempre se adaptando e buscando a melhor forma de seus estudos. Capítulo 5 – Interferências no aprendizado. Como o estresse e a falta de sono afetam a memória. O estresse e a falta de sono podem afetar significativamente a memória. O estresse crônico pode causar danos no hipocampo, uma região do cérebro importante para a memória e a aprendizagem. Isso pode resultar em problemas de memória de curto prazo, dificuldade para aprender coisas novas e dificuldade para se lembrar de eventos passados. Já a falta de sono pode afetar a capacidade do cérebro de processar e armazenar informações. Quando não há sono suficiente, o cérebro não tem a chance de consolidar as memórias, o que pode resultar em esquecimento de informações recentes e dificuldade para se lembrar de eventos passados.
Além disso, a falta de sono também pode afetar negativamente a capacidade de concentração e de tomar decisões, o que pode tornar mais difícil estudar ou trabalhar. Para minimizar esses efeitos, é importante gerenciar o estresse e garantir que você está obtendo uma boa quantidade de sono de qualidade. Isso pode incluir práticas de relaxamento, como meditação ou yoga, evitando estimulantes antes de dormir, estabelecendo uma rotina de sono regular, e tentando manter um ambiente tranquilo e escuro no quarto para dormir. Além disso, é importante cuidar da sua saúde física e mental, como fazer exercícios regularmente, manter uma dieta saudável e equilibrada e procurar ajuda profissional se necessário. Como distrações digitais e excesso de informação afetam a memória. As distrações digitais e o excesso de informação podem afetar significativamente a memória. O uso excessivo de dispositivos digitais e a exposição constante às redes sociais e a notícias online podem distrair a atenção e tornar mais difícil se concentrar e fixar informações na memória. Além disso, a exposição constante a uma grande quantidade de informação pode ser sobrecarregadora para o cérebro, tornando mais difícil processar e armazenar informações novas. Para minimizar esses efeitos, é importante estabelecer limites para o uso de dispositivos digitais e evitar distrações enquanto se estuda ou trabalha. Isso pode incluir desligando notificações, usando aplicativos de bloqueio de distrações ou trabalhando em um ambiente sem distrações. Além disso, é importante selecionar cuidadosamente as fontes de informação e evitar a exposição excessiva a notícias e redes sociais. Também é importante praticar a técnica de filtragem de informação, para selecionar o que realmente é importante e relevante para você. Como lidar com essas interferências para melhorar o aprendizado? Para lidar com as interferências digitais e o excesso de informação e melhorar o aprendizado, algumas sugestões incluem: estabeleça limites para o uso de dispositivos digitais, indefina horários para o uso de dispositivos digitais, desligue notificações e use aplicativos de bloqueio de distrações para ajudar a se concentrar enquanto estuda ou trabalha. Selecione cuidadosamente as fontes de informação e escolha fontes confiáveis de informação e evite exposição excessiva a notícias e redes sociais. Pratique a filtragem de informação e aprenda a selecionar o que é importante e relevante para você. Isso vai ajudar a concentrar-se nas informações relevantes e evitar a sobrecarga de informação. Use técnicas de memorização. Utilize técnicas de memorização para fixar informações na memória e tornar o aprendizado mais eficaz. Faça pausas regulares. Faça pausas regulares para descansar e recarregar sua mente. Isso vai ajudar a manter-se concentrado e focado durante o estudo ou trabalho. Faça exercícios regulares. Os exercícios físicos ajudam a melhorar a saúde física e mental, além de ajudar na concentração e na memória. Faça uma boa noite de sono. É importante garantir que você está obtendo uma boa quantidade de sono de qualidade para ajudar a manter a mente clara e reforçar as memórias. Gerencie o estresse. O estresse pode afetar negativamente a memória, então é importante aprender técnicas de gerenciamento de estresse, como meditação ou yoga, para ajudar a manter a mente tranquila e relaxada. Mantenha um diário de estudos e mantenha um registro das técnicas que você usou, o que funcionou e o que não funcionou, e faça ajustes conforme necessário. Isso vai ajudar você a se adaptar e encontrar a melhor forma de estudar. Capítulo 6. Em conclusão. Como manter a memória saudável ao longo da vida? Existem várias maneiras de manter a memória saudável ao longo da vida, algumas delas valem até frisar um pouco mais. Exercícios físicos regulares. Os exercícios físicos são importantes para a saúde geral do cérebro e podem ajudar a melhorar a memória. De acordo com estudos, pessoas que fazem exercícios regularmente têm um risco 30% menor de desenvolver problemas de memória. Dieta saudável. Uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais e peixes pode ajudar a manter o cérebro saudável e a memória afiada. Estudos mostraram que dietas ricas em antioxidantes, como frutas e vegetais, podem ajudar a proteger o cérebro contra danos celulares e melhorar a memória. Sono adequado. Um sono adequado é essencial para o bom funcionamento do cérebro e pode ajudar a consolidar as memórias e melhorar a capacidade de aprender novas informações. De acordo com estudos, pessoas que não dormem o suficiente têm mais dificuldade para se lembrar de informações recentes. Estimulação mental. Atividades mentais desafiadoras, como jogar jogos de quebra-cabeça, ler, escrever ou estudar, podem ajudar a manter o cérebro ativo e a memória saudável. Estudos mostraram que a estimulação mental regular pode ajudar a reduzir o risco de problemas de memória. Redução de estresse. O gerenciamento de estresse pode ajudar a manter o cérebro saudável e a memória afiada. Mais uma vez, estudos mostraram a importância de relaxar um pouco,
Porque o estresse crônico pode causar danos no hipocampo, uma região importante do cérebro para a memória e a aprendizagem. Práticas de meditação e mindfulness. Em algumas práticas de meditação e mindfulness podem ajudar a melhorar a concentração, a memória e a capacidade de processar informações. Estudos mostraram que a meditação pode ajudar a melhorar a função cognitiva e a memória. Redução de estímulos. Evite estímulos desnecessários e distrações. Isso ajudará a se concentrar e processar informações melhor. Estudos mostram que a sobrecarga de estímulos e distrações pode afetar negativamente a capacidade do cérebro de processar e armazenar informações. Hidratação adequada. Beber água suficiente pode ajudar a manter o cérebro hidratado e funcionando corretamente. De acordo com estudos, a desidratação leve pode afetar negativamente a memória e a capacidade cognitiva. Redução do consumo de álcool e tabaco. O uso excessivo de álcool e tabaco pode afetar negativamente a memória e o funcionamento do cérebro. Estudos mostraram que o consumo excessivo de álcool pode causar danos no cérebro e aumentar o risco de problemas de memória. Ter uma rede social positiva e manter relações saudáveis e positivas com amigos e familiares pode ajudar a manter o cérebro saudável e a memória afiada. Também os estudos mostraram que pessoas com redes sociais positivas têm menos risco de desenvolver problemas de memória. Aprender uma nova habilidade ou língua. Aprender uma nova habilidade ou língua pode ajudar a estimular o cérebro e manter a memória saudável. Estudos mostraram que aprender uma nova habilidade ou língua pode ajudar a melhorar a capacidade cognitiva e a memória. Estimulação sensorial. Estimular os sentidos, como ouvir música, sentir cheiros agradáveis, ver belas paisagens e saborear alimentos deliciosos, pode ajudar a manter a memória saudável e afiada. Estudos mostraram que a estimulação sensorial pode ajudar a melhorar a função cognitiva e a memória. Minha expectativa diante deste livro para você. Eu espero que este livro possa te ajudar a compreender como manter a saúde do cérebro e a memória, e que possa inspirar mudanças positivas na sua vida. Eu ficaria muito feliz em receber testemunhos de pessoas que tenham aplicado as informações e técnicas deste livro e que tenham experimentado melhorias significativas na sua memória. Seria muito gratificante, tenho certeza de que você será muito beneficiado, assim como estou sendo, absorvendo informações e organizando e amadurecendo.